Emenda Constitucional número 103. Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 22. Inciso 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Artigo 37. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente do cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral da Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. Artigo 38, inciso 5. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Artigo 39. Parágrafo 9º. É vedada a incorporação de vantagem de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1º. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. Inciso 1. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma de lei do respectivo ente federativo. Inciso 3. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, e, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral da Previdência Social, observado o disposto nos parágrafos 14 a 16. Parágrafo 3º. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos parágrafos 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º. Parágrafo 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar de respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência
previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 4b. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4 do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144. Parágrafo 4c. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 5º. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral da Previdência Social. Parágrafo 7º. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se trata da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o parágrafo 4b, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos 9º e 9A do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 16. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade de contribuição definida, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Parágrafo 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha complementado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no valor máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Parágrafo 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes,
órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na Lei Complementar de que trata o parágrafo 22. Parágrafo 21. Revogado. Parágrafo 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, Lei Complementar Federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre: Inciso 1. Requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social. Inciso 2. Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos. Inciso 3. Fiscalização pela União e controle externo e social. Inciso 4. Definição de equilíbrio financeiro e atuarial. Inciso 5. Condições para a instituição do Fundo com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249 e para a vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Inciso 6. Mecanismos de equacionamento do déficit atuarial. Inciso 7. Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. Inciso 8. Condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas direta ou indiretamente com a gestão do regime. Inciso 9. Condições para a adesão a consórcio público. Inciso 10. Parâmetro para a apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Artigo 93. Inciso 8. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Artigo 103-B. Parágrafo 4º. Inciso 3. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. Artigo 109. Parágrafo 3º. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processados e julgados na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Artigo 130-A. Parágrafo 2º. Inciso 3. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. Artigo 149. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio do regime próprio de previdência social cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Parágrafo 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Parágrafo 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º-A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Parágrafo 1º-C.
A contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Artigo 167. Inciso 12. Na forma estabelecida na Lei Complementar, de que trata o parágrafo 22 do artigo 40, a utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no artigo 249 para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento. Inciso 13. A transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social. Artigo 194. Inciso 6. Diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. Artigo 195. Inciso 2. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social. Inciso 2. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social. Parágrafo 9º. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas B e C do inciso 1 do caput. Parágrafo 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea A do inciso 1 e o inciso 2 do caput. Parágrafo 13. Revogado. Parágrafo 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral da Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado ou agrupamento de contribuições. Artigo 201. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de previdência social de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e o atuarial e atenderá, na forma da lei, a: Inciso 1. Cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e a idade avançada. Parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Inciso 1. Com deficiência previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Inciso 2. Cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação destes agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 7º. Inciso 1. 65 anos de idade se homem e 62 anos de idade se mulher, observado tempo mínimo de contribuição. Inciso 2.
60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Parágrafo 8º. O requisito idade a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º será reduzido em 5 anos para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar. Parágrafo 9º. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca de tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social e destes entre si, observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os artigos 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao regime geral da Previdência Social ou ao regime próprio de Previdência Social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Parágrafo 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Parágrafo 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. Parágrafo 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o parágrafo 12 terá valor de 1 salário mínimo. Parágrafo 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Parágrafo 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. Parágrafo 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei. Artigo 202. Parágrafo 4º. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários e as entidades de previdência complementar. Parágrafo 5º. A lei complementar de que trata o parágrafo 4º aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefício em entidades de previdência complementar. Parágrafo 6º. Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o parágrafo 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar nos termos que a lei dispuser o Programa do Seguro-Desemprego, outras ações da Previdência Social e o abono de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Dos recursos mencionados no caput,
No mínimo 28% serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. Parágrafo 5º. Os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma do parágrafo 1º e seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio de comunicação social eletrônico e apresentados em reunião da Comissão Mista Permanente de que trata o parágrafo 1º do artigo 166. Artigo 2º. O artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 76. Parágrafo 4º. A desvinculação de que trata o caput não se aplica às receitas das contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. Artigo 3º. A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado ao regime próprio de previdência social e ao segurado do regime geral de previdência social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para a obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Parágrafo 1º. Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. Parágrafo 3º. Até que entre em vigor lei federal que trata do parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição Federal, o servidor de que trata o caput que tenha cumprido os requisitos para a aposentadoria voluntária com base no disposto na alínea A do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, no artigo 2º, no parágrafo 1º do artigo 3º ou no artigo 6º da Emenda Constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no artigo 3º da Emenda Constitucional número 47, de 5 de julho de 2005, que optar por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Artigo 4º. O servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. 2 pontos. Inciso 1. 56 anos de idade se mulher e 61 anos de idade se homem, observado o disposto no parágrafo 1º. Inciso 2. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Inciso 3. 20 anos de efetivo exercício no serviço público. Inciso 4. 5 anos no cargo efetivo em que se dera a aposentadoria e, inciso 5, somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem, observado o disposto nos parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso 1 do caput será de 57 anos de idade se mulher e 62 anos de idade se homem. Parágrafo 2º. A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso 5 do caput será acrescida a cada ano de 1 ponto, até atingir o limite de 100 pontos se mulher e de 105 pontos se homem. Parágrafo 3º. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso 5 do caput e o parágrafo 2º. Parágrafo 4º.
Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos 1 e 2 do caput serão: Inciso 1. 51 anos de idade se mulher e 56 anos de idade se homem. Inciso 2. 25 anos de contribuição se mulher e 30 anos de contribuição se homem. Inciso 3. 52 anos de idade se mulher e 57 anos de idade se homem a partir de 1º de janeiro de 2022. Parágrafo 5º. O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso 5 do caput para as pessoas a que se refere o parágrafo 4º, incluídas as frações, será de 81 pontos se mulher e 91 pontos se homem, aos quais serão acrescidos a partir de 1º de janeiro de 2020, um ponto a cada ano até atingir o limite de 92 pontos se mulher e de 100 pontos se homem. Parágrafo 6º. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão: Inciso 1. A totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 8º para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003, e que não tenha feito a opção de que trata o parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição Federal, desde que tenha, no mínimo, 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem, ou, para os titulares do cargo de professor de que trata o parágrafo 4º, 57 anos de idade se mulher e 60 anos de idade se homem. Inciso 2. Ao valor apurado na forma da lei para o servidor público não contemplado no inciso 1. Parágrafo 7º. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição Federal e serão reajustados. Inciso 1. De acordo com o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso 1 do parágrafo 6º, ou, inciso 2, nos termos estabelecidos para o regime geral da Previdência Social, na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 6º. Parágrafo 8º. Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria com fundamento no disposto no inciso 1 do parágrafo 6º ou no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 20, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes critérios. Inciso 1. Se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao número de anos completos do recebimento e contribuição contínuos ou intercalados em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria. Inciso 2. Se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação, sobre o valor atual da referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis, da média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completos de recebimento e de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou, se inferior ao tempo total de percepção da vantagem. Parágrafo 9º. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional,
enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Parágrafo 10. Entende-se o disposto no parágrafo 9º as normas sobre aposentadoria de servidores públicos incompatíveis com a redação atribuída por esta emenda constitucional aos parágrafos 4º, 4A, 4B e 4C do artigo 40 da Constituição Federal. Artigo 5º. O policial civil do órgão a que se refere o inciso 14 do caput do artigo 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso 4 do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 3 do caput do artigo 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar número 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos ou o disposto no parágrafo 3º. Parágrafo 1º. Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial para os fins do inciso 2 do artigo 1º da Lei Complementar número 51, de 20 de dezembro de 1985, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo. Parágrafo 2º. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos estados de que trata o parágrafo 4b do artigo 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Parágrafo 3º. Os servidores de que trata o caput poderão aposentar-se aos 52 anos de idade se mulher e aos 53 anos de idade se homem, desde que cumprido o período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta emenda constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar número 51, de 20 de dezembro de 1985. Artigo 6º. O disposto no parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Artigo 7º. O disposto no parágrafo 15 do artigo 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Artigo 8º. Até que entre em vigor lei federal de que trate o parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição Federal, o servidor público federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto nos artigos 4º, 5º, 20, 21 e 22 e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Artigo 9º. Até que entre em vigor lei complementar que discipline o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência a valor presente entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios. Parágrafo 2º. O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte. Parágrafo 3º.
Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula. Parágrafo 4º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Parágrafo 5º. Para os fins do disposto no parágrafo 4º, não será considerada como ausência de déficit a implementação de segregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de déficit. Parágrafo 6º. A instituição de regime de previdência complementar na forma dos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal e a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social ao parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 anos da data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Parágrafo 7º. Os recursos de regime próprio de previdência social poderão ser aplicados na concessão de empréstimos a seus segurados na modalidade de consignados, observada a regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 8º. Por meio de lei, poderá ser instituída a contribuição extraordinária pelo prazo máximo de 20 anos, nos termos dos parágrafos 1º-B e 1º-C do artigo 149 da Constituição Federal. Parágrafo 9º. O parcelamento ou a moratória de débitos dos entes federativos com seus regimes próprios de previdência social fica limitado ao prazo a que se refere o parágrafo 11 do artigo 195 da Constituição. Artigo 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. Os servidores públicos federais serão aposentados. Inciso 1. Voluntariamente, observados cumulativamente os seguintes requisitos. Alínea A. 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. E, alínea B. 25 anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Inciso 2. Por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiverem investidos quando insuscetíveis de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, ou, inciso 3, compulsoriamente na forma do disposto no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Os servidores públicos federais com direito à idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria na forma dos parágrafos 4º-B, 4º-C e 5º do artigo 40 da Constituição Federal poderão aposentar-se observados os seguintes requisitos. Inciso 1. O policial civil do órgão a que se refere o inciso 14 do caput do artigo 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso 4 do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 3 do caput do artigo 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo aos 55 anos de idade, com 30 anos de contribuição e 25 anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras para ambos os sexos. Inciso 2. O servidor público federal cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, aos 60 anos de idade, com 25 anos de efetiva exposição e contribuição,
10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Inciso 3. O titular do cargo federal de professor, aos 60 anos de idade, se homem, aos 57 anos, se mulher, com 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria para ambos os sexos. Parágrafo 3º. A aposentadoria a que se refere o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal observará adicionalmente as condições e os requisitos estabelecidos para o regime geral da Previdência Social naquilo em que não conflitarem com as regras específicas aplicáveis ao regime próprio de Previdência Social da União, vedada a conversão de tempo especial em comum. Parágrafo 4º. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo serão apurados na forma da lei. Parágrafo 5º. Até que entre em vigor lei federal que trata o parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição Federal, o servidor federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto neste artigo e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Parágrafo 6º. A pensão por morte devida aos dependentes do policial civil do órgão a que se refere o inciso 14 do caput do artigo 21 da Constituição Federal, do policial dos órgãos a que se refere o inciso 4 do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 3 do caput do artigo 144 da Constituição Federal e dos ocupantes dos cargos de agente federal penitenciário ou sócio educativo decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo. Parágrafo 7º. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos estados do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Artigo 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os artigos 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de julho de 2004, esta será de 14%. A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido de acordo com os seguintes parâmetros. 2 pontos. Inciso 1. Até um salário mínimo, redução de 6 inteiros e 0,5 pontos percentuais. Inciso 2. Acima de um salário mínimo, até R$ 2.000, redução de 5 pontos percentuais. Inciso 3. De R$ 2.001 até R$ 3.000, redução de 2 pontos percentuais. Inciso 4. De R$ 3.001 até R$ 5.839,45, sem redução ou acréscimo. Inciso 5. De R$ 5.839,46 até R$ 10.000, acréscimo de 0,5 ponto percentual. Inciso 6. De R$ 10.001 até R$ 20.000, acréscimo de 2 inteiros e 0,5 pontos percentuais. Inciso 7. De R$ 20.001 até R$ 39.000, acréscimo de 5 pontos percentuais. E, inciso 8, acima de R$ 39.000, acréscimo de 8 pontos percentuais. Parágrafo 2º. A alíquota reduzida ou majorada nos termos do disposto no parágrafo 1º será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Parágrafo 3º.
Os valores previstos no parágrafo 1º serão reajustados a partir da data de entrada em vigor desta emenda constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral da Previdência Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário mínimo, aos quais se aplica a legislação específica. Parágrafo 4º. A alíquota de contribuição de que trata o caput com a redução ou a majoração decorrentes do disposto no parágrafo 1º será devida pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações, e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício para fins de definição das alíquotas aplicáveis. Artigo 12. A União instituirá sistema integrado de dados relativos às remunerações, proventos e pensões dos segurados dos regimes de previdência de que tratam os artigos 40, 201 e 202 da Constituição Federal, aos benefícios dos programas de assistência social de que trata o artigo 203 da Constituição Federal e às remunerações, proventos de inatividade e pensão por morte decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, em interação com outras bases de dados, ferramentas e plataformas, para o fortalecimento de sua gestão, governança e transparência e o cumprimento das disposições estabelecidas nos incisos 11 e 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e os órgãos e entidades gestoras dos regimes dos sistemas e dos programas a que se refere o caput disponibilizarão as informações necessárias para a estruturação do Sistema Integrado de Dados e terão acesso ao compartilhamento das referidas informações na forma da legislação. Parágrafo 2º. É vedada a transmissão de informações de que trata este artigo a qualquer pessoa física ou jurídica para a prática de atividade não relacionada à fiscalização dos regimes, dos sistemas e dos programas a que se refere o caput. Artigo 13. Não se aplica o disposto no parágrafo 9º do artigo 39 da Constituição Federal às parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Artigo 14. Vedadas a adesão de novos segurados e a instituição de novos regimes dessa natureza, os atuais segurados de regime de previdência aplicável a titulares de mandato eletivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderão, por meio de opção expressa formalizada no prazo de 180 dias, contando da data de entrada em vigor desta emenda constitucional, retirar-se dos regimes previdenciários aos quais se encontrem vinculados. Parágrafo 1º. Os segurados atuais e anteriores do regime de previdência de que trata a Lei 9.506, de 30 de outubro de 1997, que fizerem a opção de permanecer nesse regime previdenciário, deverão cumprir período adicional correspondente a 30% do tempo de contribuição que faltaria para a aquisição do direito à aposentadoria na data de entrada em vigor desta emenda constitucional e somente poderão aposentar-se a partir dos 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. Parágrafo 2º. Se for exercida a opção prevista no caput, será assegurada a contagem do tempo de contribuição vertido para o regime de previdência ao qual o segurado se encontrava vinculado nos termos do disposto no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. A concessão de aposentadoria aos titulares de mandato eletivo e de pensão por morte aos dependentes de titular de mandato eletivo falecido será assegurada, a qualquer tempo,
desde que cumpridos os requisitos para a obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que forem atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Parágrafo 4º. Observado o disposto nos parágrafos 9º e 9º-A do artigo 201 da Constituição Federal, o tempo de contribuição a regime próprio de previdência social e ao regime geral de previdência social, assim como o tempo de contribuição decorrente das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, que tenha sido considerado para a concessão de benefício pelos regimes a que se refere o caput, não poderá ser utilizado para a obtenção de benefício naqueles regimes. Parágrafo 5º. Lei específica do Estado, do Distrito Federal ou do município deverá disciplinar a regra de transição a ser aplicada aos segurados que, na forma do caput, fizerem a opção de permanecer no regime previdenciário de que trata este artigo. Artigo 15º. Ao segurado filiado ao regime geral da Previdência Social até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. E, inciso 2, somatório de idade do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem, observado ou disposto nos parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso 2 do caput será acrescida a cada ano de 1 ponto, até atingir o limite de 100 pontos se mulher e de 105 pontos se homem. Parágrafo 2º. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso 2 do caput e o parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Para o professor que comprovar exclusivamente 25 anos de contribuição se mulher e 30 anos de contribuição se homem em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e o tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 pontos se mulher e 91 pontos se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 ponto a cada ano para homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 pontos se mulher e 100 pontos se homem. Parágrafo 4º. O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei. Artigo 16. Ao segurado filiado ao regime geral de previdência social até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem e, inciso 2, idade de 56 anos se mulher e 61 anos se homem. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso 2 do caput será acrescida de 6 meses a cada ano até atingir 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. Parágrafo 2º. Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão reduzidos em 5 anos, sendo, a partir de 1º de janeiro de 2020, acrescidos 6 meses a cada ano às idades previstas no inciso 2 do caput, até atingirem 57 anos se mulher e 60 anos se homem. Parágrafo 3º. O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei. Artigo 17. Ao segurado filiado ao regime geral de previdência social até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional e que na referida data contar com mais de 28 anos de contribuição se mulher
e 33 anos de contribuição se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem e, inciso 2, cumprimento de período adicional correspondente a 50% do tempo que na data de entrada em vigor desta emenda constitucional faltaria para atingir 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos parágrafos 7º a 9º do artigo 29 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Artigo 18. O segurado de que trata o inciso 1 do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal filiado ao regime geral de previdência social até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderá aposentar-se quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. 60 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem. E, inciso 2. 15 anos de contribuição para ambos os sexos. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 anos da mulher prevista no inciso 1 do caput será acrescida em 6 meses a cada ano até atingir 62 anos de idade. Parágrafo 2º. O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei. Artigo 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao regime geral de previdência social após a data de entrada em vigor desta emenda constitucional será aposentado aos 62 anos de idade se mulher, 65 anos de idade se homem, com 15 anos de tempo de contribuição se mulher e 20 anos de tempo de contribuição se homem. Parágrafo 1º. Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos parágrafos 1º e 8º do artigo 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria. Inciso 1. Aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação durante, no mínimo, 15, 20 ou 25 anos, nos termos do disposto nos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos. Alínea A. 55 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 anos de contribuição. Alínea B. 58 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 anos de contribuição. Ou, alínea C. 60 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição. Inciso 2. Ao professor que comprove 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 anos de idade se mulher e 60 anos de idade se homem. Parágrafo 2º. O valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei. Artigo 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao regime geral de previdência social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. 57 anos de idade se mulher e 60 anos de idade se homem. Inciso 2. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Inciso 3.
Para os servidores públicos, 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dera a aposentadoria. Inciso 4. Período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta emenda constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 2. Parágrafo 1º. Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, serão reduzidos para ambos os sexos os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 anos. Parágrafo 2º. O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá: Inciso 1. Em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição Federal, a totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 8º do artigo 4º e, inciso 2, em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, ao valor apurado na forma da lei. Parágrafo 3º. O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição Federal e será reajustado. Inciso 1. De acordo com o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso 1 do parágrafo 2º. Inciso 2. Nos termos estabelecidos para o regime geral de previdência social, na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Artigo 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao regime geral de previdência social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de: Inciso 1. 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição. Inciso 2. 76 pontos e 20 anos de efetiva exposição. E, inciso 3, 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição. Parágrafo 1º. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput. Parágrafo 2º. O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei. Parágrafo 3º. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, na forma do parágrafo 4º-C do artigo 40 da Constituição Federal, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Artigo 22. Até que lei discipline o parágrafo 4º-A do artigo 40
e o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do regime geral da Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado ao regime próprio de Previdência Social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar número 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Artigo 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime de previdência social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Parágrafo 1º. As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5. Parágrafo 2º. Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a: Inciso 1. 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito até o limite máximo de benefícios do regime geral de previdência social e, inciso 2, uma cota familiar de 50% acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% para o valor que supere o limite máximo de benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 3º. Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será calculado na forma do disposto no caput e no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Parágrafo 5º. Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada a revisão periódica na forma da legislação. Parágrafo 6º. Equiparam-se a filho para fins de recebimento da pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Parágrafo 7º. As regras sobre pensão previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderão ser alterados na forma da lei para o regime geral de previdência social e para o regime próprio de previdência social da União. Parágrafo 8º. Aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes de servidores dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Artigo 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 1º.
será admitida nos termos do parágrafo 2º a acumulação de: Inciso 1. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. Inciso 2. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. Ou, inciso 3, pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência social ou de regime próprio de previdência social. Parágrafo 2º. Nas hipóteses das acumulações previstas no parágrafo 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Inciso 1. 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos. Inciso 2. 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos. Inciso 3, 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos. E, inciso 4, 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Parágrafo 3º. A aplicação do disposto no parágrafo 2º poderá ser revista a qualquer tempo a pedido do interessado em razão de alteração de algum dos benefícios. Parágrafo 4º. As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Parágrafo 5º. As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderão ser alteradas na forma do parágrafo 6º do artigo 40 e do parágrafo 15 do artigo 201 da Constituição Federal. Artigo 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício do regime geral da Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se a partir da sua entrada em vigor o disposto no parágrafo 14 do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Para fins de comprovação de atividade rural exercida até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, o prazo de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 38b da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, será prorrogado até a data em que o Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, atingir a cobertura mínima de 50% dos trabalhadores de que trata o parágrafo 8º do artigo 195 da Constituição Federal, apurada conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD. Parágrafo 2º. Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do regime geral de previdência social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data. Parágrafo 3º. Considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser concedida por regime próprio de previdência social, com contagem recíproca do regime geral de previdência social mediante o cômputo de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado obrigatório responsável à época do exercício da atividade pelo recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias. Artigo 26.
Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do regime geral de previdência social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao regime geral de previdência social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Parágrafo 1º. A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição ao regime geral de previdência social para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente nos termos do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética definida na forma do caput e no parágrafo 1º, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, nos casos: inciso 1. Do inciso 2, do parágrafo 6º do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 15, do parágrafo 3º do artigo 16 e do parágrafo 2º do artigo 18. Inciso 2. Do parágrafo 4º do artigo 10, ressalvado o disposto no inciso 2 do parágrafo 3º e no parágrafo 4º deste artigo. Inciso 3. De aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto no inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo e, inciso 4, do parágrafo 2º do artigo 19 e do parágrafo 2º do artigo 21, ressalvado o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 3º. O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% da média aritmética definida na forma prevista no caput e no parágrafo 1º, 2 pontos. Inciso 1. No caso do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 20. Inciso 2. No caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. Parágrafo 4º. O valor do benefício da aposentadoria de que trata o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 10 corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 anos, limitado a 1 inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma do caput do parágrafo 2º deste artigo, ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para a aposentadoria voluntária que resulte em situação mais favorável. Parágrafo 5º. O acréscimo a que se refere o caput do parágrafo 2º será aplicado para cada ano que exceder 15 anos de tempo de contribuição para os segurados de que tratam a alínea A do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 19 e o inciso 1 do artigo 21 e para as mulheres filiadas ao regime geral de previdência social. Parágrafo 6º. Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização de tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se referem os parágrafos 2º e 5º para a averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. Parágrafo 7º. Os benefícios calculados nos termos do disposto neste artigo serão ajustados nos termos estabelecidos para o regime geral de previdência social. Artigo 27.
até que lei discipline o acesso ao salário família e ao auxílio reclusão de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43, que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 1º. Até que lei discipline o valor auxílio-reclusão de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de um salário mínimo. Parágrafo 2º. Até que lei discipline o valor do salário família, de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, seu valor será de R$ 46,54. Artigo 28. Até que lei altere as alíquotas de contribuição de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, devidas pelo segurado empregado, inclusive o doméstico, e pelo trabalhador avulso, estas serão de: Inciso 1. Até um salário mínimo, 7,5%. Inciso 2. Acima de um salário mínimo, até R$ 2.000, 9%. Inciso 3. De R$ 2.001 até R$ 3.000, 12%. E, inciso 4, de R$ 3.001 até o limite do salário de contribuição, 14%. Parágrafo 1º. As alíquotas previstas no caput serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Parágrafo 2º. Os valores previstos no caput serão reajustados a partir da data de entrada em vigor desta emenda constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados aqueles vinculados ao salário mínimo, aos quais se aplica a legislação específica. Artigo 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o parágrafo 14 do artigo 195 da Constituição Federal, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, poderá: Inciso 1. Complementar a sua contribuição de forma a alcançar o limite mínimo exigido. Inciso 2. Utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra ou, inciso 3, agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nos incisos 1, 2 e 3 do caput somente serão feitos ao longo do mesmo ano civil. Artigo 30. A vedação de diferenciação ou substituição de base de cálculo decorrente do disposto no parágrafo 9 do artigo 195 da Constituição Federal não se aplica a contribuições que substituam a contribuição de que trata a alínea A do inciso 1 do caput do artigo 195 da Constituição Federal, instituídas antes da data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Artigo 31. O disposto no parágrafo 11 do artigo 195 da Constituição Federal não se aplica aos parcelamentos previstos na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, sendo vedadas a reabertura ou a prorrogação de prazo para adesão. Artigo 32. Até que entre em vigor lei que disponha sobre a alíquota da contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, esta será de 20% nos casos das pessoas jurídicas referidas no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. Artigo 33.
Até que seja disciplinada a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e entidades abertas de previdência complementar na forma do disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 202 da Constituição Federal, somente entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a administrar planos de benefícios patrocinados pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente. Artigo 34. Na hipótese de extinção por lei de regime previdenciário e migração dos respectivos segurados para o regime geral de previdência social, serão observados, até que lei federal disponha sobre a matéria, os seguintes requisitos pelo ente federativo. Inciso 1. Assunção integral da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a vigência do regime extinto, bem como daqueles cujos requisitos já tenham sido implementados antes da sua extinção. Inciso 2. Previsão de mecanismo de ressarcimento ou de complementação de benefícios aos que tenham contribuído acima do limite máximo do regime geral de previdência social. Inciso 3. Vinculação das reservas existentes no momento da extinção exclusivamente. Alínea A. Ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder, ao ressarcimento de contribuições ou à complementação de benefícios na forma dos incisos 1 e 2. E, alínea B, à compensação financeira com o regime geral de previdência social. Parágrafo único. A existência de superávit atuarial não constitui óbice à extinção de qualquer regime próprio de previdência social e à consequente migração para o regime geral de previdência social. Artigo 35. Revogam-se: Inciso 1. Os seguintes dispositivos da Constituição Federal. Alínea A. O parágrafo 21 do artigo 40. Alínea B. O parágrafo 13 do artigo 195. Inciso 2. Os artigos 9º, 13 e 15 da Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 1998. Inciso 3. Os artigos 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003. Inciso 4. O artigo 3º da Emenda Constitucional número 47, de 5 de julho de 2005. Artigo 36. Esta emenda constitucional entra em vigor: Inciso 1. No primeiro dia do 4º mês subsequente ao da data de publicação desta emenda constitucional, quanto ao disposto nos artigos 11, 28 e 32. Inciso 2. Para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quanto à alteração promovida pelo artigo 1º desta emenda constitucional no artigo 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea A do inciso 1 e nos incisos 3 e 4 do artigo 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente. Inciso 3. Nos demais casos, na data de sua publicação. Parágrafo único. A lei de que trata o inciso 2 do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação. Brasília, 12 de novembro de 2019.